Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar gráficos simples para fazer verificação de dados e tabelas de frequência. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. O conjunto de dados que a gente vai utilizar nesse vídeo é o mesmo que a gente já viu no vídeo anterior. É um conjunto de dados que já existe dentro do R, é o MTCars, e é um conjunto de dados que tem informações sobre veículos e algumas variáveis relacionadas a esses veículos, como potência do motor, número de cilindros, peso do carro, etc. Então, para carregar esse conjunto de dados, eu comando data, que a gente já viu. Aqui eu só para recordar, executei o data frame só para a gente ver como ele é estruturado, tem o nome aqui dos modelos e cada uma das variáveis. Se você quer mais detalhes sobre isso, você usa a função help. E aqui eu vou mostrar uma coisa que vocês não tinham visto ainda, que é uma forma diferente de chamar a função help. Em vez de digitar help, abrir parênteses e escrever a função, você pode usar simplesmente o ponto de interrogação. E aqui vocês conseguem ver o nome de cada coluna e o significado de cada uma das variáveis. Então, o primeiro gráfico que a gente vai montar é um histograma simples, né? E a função para realizar esse histograma é a função hist. Vamos começar abrindo o histograma da coluna MPG, que é o consumo, né, em miles per gallon. Se você executar o histograma, aqui na aba Plots ele vai mostrar para você o histograma. Várias coisas nesse histograma podem ser personalizáveis, então o título, o eixo Y, o eixo X, o intervalo, a escala, as cores, mas esse pacote básico do R, ele não é muito bonito comparado com o ggplot, que é um outro pacote que a gente vai ver mais adiante. Mas como ele é muito fácil de usar, é só um comando simples, eu costumo usar ele para fazer verificação de dados. Então, porque ele é rápido, mas não são os gráficos que eu levo para um relatório, por exemplo. Então aqui a gente consegue ver um histograma básico. Outra coisa que a gente pode fazer é criar um gráfico quantil para avaliar a distribuição dos dados e ver se ela tem distribuição normal ou não. Para isso a gente executa as duas funções, o que é norm e o que é line. Então o que é norm, eu vou chamar aqui novamente o MPG e em seguida o que é line. E já vou mostrar como interpretar esse gráfico. Então aqui ele vai traçar, cada ponto ele é uma observação do seu conjunto de dados e a linha mostra aonde seria a distribuição normal desses dados. Então quanto mais próximos todos esses dados estiverem da linha, maior a chance desse dado ter uma distribuição normal. E nesse caso aqui do gráfico a gente consegue ver que tem alguns pontos que estão bem distantes, né, da linha, aqui do outro lado também, então pode ser que esse dado não tenha distribuição normal. É comum as caudas não serem muito próximas, mas aqui a gente tem uma quantidade grande de pontos que estão bem fora da curva, né? Então é um indicativo. Quando a gente olha o histograma, a gente vê que ele não é uma curva normal certinha, então essa é uma visão complementar disso. Outra coisa que é importante para verificar os dados é a tabela de frequência, né? Então você consegue ver, por exemplo, se você tem uma variável categórica ou mesmo uma variável discreta, você sabe quais são as categorias que você precisa ver nessas colunas. Então você pode usar a tabela de frequências ou tabela de contingência para ver se esses dados realmente estão presentes. Então aqui no nosso conjunto MTCars, eu vou pegar, por exemplo, a coluna Gear, que é o número de marchas, só para checar se está tudo certo. Então se eu digitar Table MTCars Gear e executar, ele vai retornar para mim, ó, eu encontrei 3 marchas, 4 marchas e 5 marchas, e aqui é o número de observações em cada uma dessas marchas. Tabelinha de contagem bem simples. Outra forma de visualizar isso, em vez de visualizar no console, é construir um gráfico de barras, tá? E o gráfico de barras ele pode ser construído pelo bar plot. Na verdade é barras, mas é coluna, né? Bar plot, e aí dentro do bar plot eu coloco o meu output do table, que eu vou chamar uma função dentro da outra. Então eu tenho barplot, table, mtcars, gear. Quando eu faço isso, ele já transfere essa tabelinha desse output para dentro da função barplot. E aí ele já faz o gráfico para a gente. Então aqui eu tenho 3, 4, 5 marchas e a frequência.
na forma de gráfico. Você pode ver que não é um gráfico bonito, está faltando muitas coisas aqui, por isso que é só para a gente verificar mesmo os dados. Depois a gente utiliza outro pacote para fazer um gráfico melhor. E se você tem dados contínuos ou mesmo dados discretos que têm uma amplitude grande, você pode criar uma tabela de frequência com intervalos. E para fazer isso você usa a função cut. A função cut ela permite que a gente faça tabelas de frequência discretizando os nossos dados, que podem ser contínuos ou discretos de uma forma de agrupar esses dados. Então, vou utilizar, por exemplo, a função cut aqui na coluna MPG. E existem duas formas de você utilizar essa função. Uma delas é você especificar o número de intervalos que você quer. Então vamos supor que eu queira 5 intervalos. Vou executar e aqui ele vai mostrar para mim cada observação em que intervalo essa observação se situa. E aí aqui no fundo, Levels, ele mostra todos os valores possíveis, que são os 5 intervalos que a gente criou. Mas vamos supor que eu, em vez de colocar o número de intervalos, eu queira especificar os intervalos exatamente. Então você pode usar o cut novamente, só que em vez de colocar apenas o número 5, você usa a função sec para gerar uma sequência. Se você não sabe gerar uma sequência, clica aqui no card que tem um vídeo que eu já falei sobre isso. Então se você usar a função sec, vamos observar aqui, começando no 10.4, terminando no 33.9. Então eu quero começar, para arredondar, no 10, terminar no 35 e a sequência ser construída de 5 em 5. Se eu executar isso, ele vai mostrar novamente os intervalos em que cada observação se situa. E aqui os níveis, esses 5 intervalos que eu criei. E aí você pode visualizar isso num gráfico de barras, conforme a gente já viu. E aqui nesse caso, a gente vai colocar funções dentro de funções novamente, mas dessa vez a gente vai ter que colocar 3 funções, uma dentro da outra. Por quê? Porque para eu saber a tabela de frequência, eu preciso usar a função table nesse cut. Então como é que fica no final? Então eu vou chamar primeiro a minha função de gráfico, que é o barplot. Aí a minha função de table, para calcular a tabela de frequências, e então a minha função cut, para discretizar essa variável. Então eu vou chamar mtcars, mpg, na sequência de 10, 35, de 5 em 5. Então quando eu executo isso, ele cria o gráfico de frequências para a gente com esses intervalos que eu defini. Esse foi o vídeo sobre gráficos simples para verificação de dados. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e recomenda para os seus amigos que também querem aprender a usar o R ou estão estudando estatística. Até o próximo vídeo, tchau!